Obrigado a todos pela presença. Que o Senhor Jesus esteja conosco. Que Ele nos ilumine, né, a cada um de nós, hoje e sempre. Eu queria falar a respeito do Natal com vocês, que está se aproximando, um tempo de festas, né? Época de confraternizações, e é uma época do ano onde a gente percebe que as pessoas ficam com o coração mais aberto, né? A gente fica mais receptivo, a gente tende a cumprimentar mais aquelas pessoas que a gente nem sempre tem contato, estar um pouco mais próximo das pessoas que nos são queridas, e às vezes assim a ser tão pouquinho mais tolerante com aquelas pessoas que nem são tão queridas assim, né? Eu vi esses dias numa rede social, não me lembro quem foi, que postou assim, que estou preparado para as falsidades do final do ano, né? Todo mundo fica feliz, todo mundo quer uma maravilha. Agora eu não sei na verdade se isso vinha a ser uma falsidade ou se realmente as pessoas tendem a se comportar de uma maneira diferente. Elas realmente tendem a ter um pouquinho mais de compaixão, um pouquinho mais, se desligar um pouquinho do lado profissional, né, para estar um pouco mais aberto ao lado pessoal que cada um de nós temos. Eu consigo perceber assim que a grande maioria da humanidade acredita, né? Ou pelo menos onde nós estamos aqui, a grande maioria acredita em Jesus, acredita no ser superior. Só o fato da lembrança da vinda dele até aqui nos coloca num clima um pouco mais amigável. Então a gente vai se abrindo um pouquinho mais. Então, na verdade, eu acho que ao invés de a gente achar que essa época é uma falsidade, a gente devia tentar levar esse espírito que nós temos agora para o resto do ano. Isso, no final das contas, o correto seria mais isso, né? Porque é como se depois, durante o ano, a gente se blindasse, né? A gente não permite que as outras pessoas cheguem muito perto da gente e também acaba não fazendo o mesmo. Mas eu achei que eu não estava pronto, eu não sou tão capaz assim para passar uma mensagem de Natal do jeito que eu queria para vocês. Eu estou então transmitindo para vocês uma mensagem do irmão X. O irmão X nos trouxe essa mensagem através de Francisco Cândido Xavier, e isso está no livro chamado Contos e Contos. É um livro muito bonito, muito fantástico. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de vê-los, mas tem muita coisa boa ali. E ele faz aqui nesse capítulo um comparativo do Natal, né, do nascimento de Jesus, com o nascimento de Jesus dentro de cada um de nós. Pega o que aconteceu na vinda de Jesus na terra, a vinda do Messias na terra, e como é que isso acontece dentro da alma de cada um. Vamos dar uma olhadinha o que ele tem para nos dizer. Harmonias cariciosas atravessam a paisagem quando o lúcido mensageiro continuou. Acho que eu nunca vim platicar, estou até desacostumado. Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Fora loucura esperar a reforma do mundo sem um homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Temos conosco oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamento que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Quantas vezes o interesse egoístico
foi o nosso perverso inspirador. Examinando a movimentação de nossas ideias próprias, verificamos que todo princípio novo serviu de precursor ao conhecimento inicial do Cristo. Verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento. Que é uma época de recenseamento? Contagem, né? É uma época onde resolveram, vamos estudar o que nós temos, vamos ver até onde nós podemos ir, mas para planejar isso, vamos estudar. Hoje o IBGE faz isso todo ano, né? Naquela época não era tão comum assim. Ele coloca nos dizer que nós alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza de raciocínio. Geralmente nós vamos chegar mais próximos de Cristo quando nós paramos e fazemos uma autoanálise, né? Quando nós temos a capacidade de enxergar onde é que nós estamos errando. Alguma coisa na nossa vida não está dando certo, né? E geralmente o culpado são os outros, né? Sempre porque o outro não entende, porque o outro não tem paciência, porque o outro isso, porque o outro aquilo. Então, quando de repente a gente começa a parar de culpar o outro e olhar para dentro da gente mesmo, sem medo de encontrar problema, porque o que nós temos e o que nós somos foi Deus que criou, né? Deus é um ser perfeito, não cria seres imperfeitos, somos perfeitos também. Então temos algumas arestazinhas a parar, temos algumas coisinhas a corrigir, mas o primeiro passo para nós nos corrigirmos, para nós mudarmos, é poder olhar para dentro da gente mesmo e fazer essa análise sem culpa, sem medo nenhum de encontrar algum problema. Então é nessa época que Jesus começa a se aproximar da gente. Quando a gente começa a olhar para a nossa vida, a gente começa a olhar o que está acontecendo e falar, poxa vida, pega aí, né? A coisa está assim. Será que eu quero mudar? Porque não vamos mentir, não. Tem hora que a gente não quer mudar, né? Tem hora que a gente fala, poxa vida, vamos deixando mais um pouquinho, e a gente vai deixando. Até começa a doer bastante, aí a gente troca. Não havia lugar para o Senhor. Nunca possuímos espaço mental para inspirações divinas, absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela ignorância. Naquela época, né, Jesus não teve lugar onde ficar. E é isso que ele diz, ele tem lugar para ficar na nossa vida? Nossa vida já tem, né? Nós já vimos aqui. Agora, a vida que é o centro já quer dizer que Jesus tem lugar na nossa vida? Quer ou não? Vou deixar isso como pergunta, tá? Para você. Será que eu ir ao centro já quer dizer que Deus está na minha vida? Ou será que pessoas que vêm ao centro também não estão qualificadas de repente para subir aos mais altos reinos celestes, né? É um primeiro passo. A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas falhas misérrimas de nossa boa vontade no lugar mais escuro de nossa mente. Nem sempre nós temos tempo, né, na nossa vida para analisar as atitudes que nós temos conosco, para analisar as atitudes que nós temos com nossos irmãos, para analisar se naquele momento, naquela atitude, eu estou fazendo o que Jesus faria. Surge a infante celestial dentro da noite. Jesus está vindo, né? Fizemos uma análise, resolvemos que vamos abrir um espaço para Jesus na nossa vida. E de repente Jesus começa a se aproximar, porque ele se aproxima de quem dá espaço para ele, não é? Bata e a porta se abrirá. Buscar e encontrarás. A partir do momento que nós resolvemos fazer uma transformação na nossa vida, Jesus vai se aproximar da gente. É o que aconteceu ali, olha, encontraram a manjedoura que fosse,
anjos de Deus começaram a preparar aquele local. E quase sempre nós não sentimos a bondade do Senhor, senão no ápice da sombra de nossas inquietações e falências. O que quer dizer isso? A gente muitas vezes só percebe que Deus está do nosso lado quando a gente ia cair e Ele não deixou. Falou, nossa, Jesus segurou na minha mão naquela hora. Mas só naquela hora? Será que Ele está do nosso lado? Ou será que só naquela hora que nós paramos e abrimos um espaço para percebê-lo ali? A estrela prodigiosa rompe as trevas no grande silêncio. Quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrela da divina esperança desafia nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. Por que obscurecendo o passado? Para diminuir a questão da culpa, para nós não ficarmos nos lembrando de tanta coisa que nós fizemos de errado, porque a própria reencarnação já é um sinal disso. Animais em bandos são as primeiras visitas ao enviado celeste. Na soledade de nossa transformação moral, em face da alvorada nova, os sentimentos animalizados de nosso ser são os primeiros a defrontar o ideal do Mestre. Jesus está começando a aparecer no nosso coração, nós estamos começando a ter ideias de compartilhar algumas coisas, de fazer algo de bom para o próximo. O que acontece? Aqueles nossos sentimentos mais animalísticos, que está mais puxado a nossa matéria, o nosso orgulho, nosso sentimento de posse, o nosso ciúme, aquela coisa toda que começa a falar, não, peraí, vai começar a ser assim agora? E aí começa a questionar, peraí, não está errado isso não? Chegam os pastores que se envolvem na intensa luz dos anjos e velam o berço divino. Então nossos pensamentos mais simples e mais puros aproximam-se da ideia nova, contagiando-se da claridade sublime, oriundas dos gênios superiores que nos presidem aos destinos e que se acercam de nós, afugentando a incompreensão e o temor. Os espíritos superiores estarão ao nosso lado, se nós estivermos de coração aberto, prontos para recebê-lo. Cantam milícias celestiais. No instante de nossa renovação em Cristo, velhos companheiros nossos, já redimidos, exultam de contentamento na esfera superior, dando glória a Deus e bendizendo os espíritos de boa vontade. O pessoal que tem um pouquinho mais de costume de ler livros espíritas, de ler romances espíritas, de ler livros como Há 2000 anos, essas coisas, vocês têm uma visão um pouco mais clara do quanto nós somos ajudados por espíritos superiores e por espíritos que gostam de nós. Nossos antepassados que já se foram, colegas de outras encarnações, e esses espíritos estão torcendo por nós, estão trabalhando por nós, estão fazendo tudo o que eles podem para nos ajudar em nosso respeito. E é isso que ele está dizendo, a partir do momento que eles percebem que houve essa transformação dentro de cada um de nós, a alegria é muito grande, porque também é o resultado de um trabalho muito grande deles. Sempre estiveram ao nosso lado, estiveram orando por nós, junto ao Senhor, que comemoram isso. Divulgam os pastores a notícia maravilhosa. Então, nossos pensamentos, felicitados pelo impulso criador de Jesus, comunicam-se entre si, organizando-se para a vida nova. Então, como é que vai ser agora? Não quero mais sofrer, estou cansado desse tipo de vida, quero fazer alguma coisa melhor. E muitas vezes a gente pensa assim, poxa vida, viver em Cristo é ser melhor para os outros. Também, Viver em Cristo é ser melhor para os outros, mas também é ser melhor para a gente. É a gente se amar, Porque o Mestre disse, ama os outros como você mesmo. Então a gente precisa se amar, a gente não pode se deixar ser enganado, não pode se deixar ser ludibriado, não pode ser passado para trás ou qualquer outra coisa assim. Quando nós começamos a nos amar,
comum amarmos os outros, é natural amarmos os outros, né? Dizem também nas redes sociais assim que a gente deve desejar felicidade para todo mundo, né? Porque gente feliz não dá trabalho, né? Gente feliz faz mal para três claro, gente feliz não enche o saco, gente feliz fica lá, feliz, é ótimo, é bom para todo mundo. Os servos fiéis, como Simeão, expressam grande júbilo, mas revelam apreensões justas, declarando que o menino surgirá para a queda e elevação de muitos em Israel. Acalentamos o pensamento renovador no recesso da alma para que a destruição de nossos ídolos de barro e desenvolvimento dos germes de espiritualidade superior. As coisas vão mudar. A partir do momento que nós percebemos que a vida que Cristo quer para cada um de nós é diferente da que nós estamos muitas vezes batalhando, que nós estamos querendo, significa que nós vamos ter que mudar algumas atitudes, né? E a gente tem que estar pronto para isso. É isso que ele fala, a queda de alguns ídolos de barro, né? Então muitas vezes meu ídolo de barro pode ser o quê? Um bom emprego, um poder, um dinheiro, sei lá, qualquer coisa assim. É aquilo que nós trabalhamos para conseguir com mais, ocupamos a maior parte do nosso tempo, vamos dizer assim. E a Bíblia já diz que aonde está o seu coração, aonde está o seu tesouro. Ferido na vaidade e na ambição, Herodes determina a morte do pequeno emissário. A ignorância que nos governa desde muitos milênios trabalha contra a ideia redentora, movimentando todas as possibilidades ao seu alcance. Nós vamos ter muita chance de recaída, né? De voltar a agir da maneira que nós não queríamos mais. Conserve-se Jesus na casa simples de Nazaré. Nunca poderemos fornecer testemunho à humanidade antes de fazê-lo junto aos nossos, elevando o espírito do grupo a que Deus nos conduziu. Né? Conhece aquele pensamento que fala assim, ó, vocês querem mudar o mundo? Começa arrumando o quarto, né? Começa arrumando sua casa, seus parentes, aí a gente muda o mundo. Tem que ser devagarinho. Trabalha o pequeno embaixador numa carpintaria. Então, em toda realização superior, não podemos desdenhar do esforço próprio. Mais tarde, o celeste menino surpreende os velhos doutores. O pensamento cristão entra em choque desde cedo com todas as nossas antigas convenções relativas à riqueza e à pobreza, ao prazer e ao sofrimento, à obediência e à mordomia, à filosofia e à instrução, à fé e à excelência. Quer dizer, muda tudo. Trava-se entrando dentro do nosso mundo individual uma grande batalha. Porque muitas vezes servir a Cristo também é ir contra o que todo mundo diz, né? Contra a onda, vamos dizer assim, contra o que todo mundo acha correto. E aí diz o mestre: aqui termino minhas humildes lembranças do Natal simbólico. Segundo observais, o Evangelho do Nosso Senhor não é um livro para museus, mas um roteiro palpitante de vida. Eu quis deixar uma imagem aqui para lembrar uma das maneiras da gente começar a transformar a nossa vida. O culto do Evangelho no lar. Acredito que muitos de vocês já devem fazer isso. O pessoal mais atuante, já há mais algum tempo, faz esse tipo de trabalho, que é um trabalho que nós falamos muito sobre ele na Casa Espírita. É o fato de nós reunirmos a nossa família ou aquelas pessoas mais próximas, pelo menos uma vez por semana, em volta de uma mesa, uma jarra de água, ler uma passagem do Evangelho. Nós recomendamos o Evangelho segundo o Espiritismo, claro. Debater sobre aquele assunto. Nesse momento a espiritualidade estará ao nosso lado, e a partir do momento que nós começarmos a fazer isso, nós já estamos promovendo uma transformação dentro da nossa vida. Nós estamos trazendo para perto de nós espíritos superiores, pessoas bacanas, querem nos ajudar, querem contribuir com o nosso crescimento.
E as pessoas que fazem isso têm nos relatado que mudam a maneira de encarar a vida, mudam a maneira, com o tempo, de encarar os problemas. A gente começa a aceitar um pouco mais a vida que Deus nos colocou. E funcionar de uma maneira mais sensata diante de cada situação que nós vamos encontrar. Lembrando cada vez mais qual é o nosso verdadeiro ídolo, né? Eu gostaria de deixar essa lembrancinha com vocês e encerrar com uma passagem de Emmanuel, onde ele diz que se Jesus não nascer e crescer na manjedoura da nossa alma, em vão o ano novo se abrirá iluminado para nós. Gente, é isso. Muito obrigado. Uma semana excelente. Deus nos abençoe, nos acompanhe, esteja ao nosso lado sempre. Obrigado.